Tá, então são 10 minutos para cada um apresentar seu ponto e depois a gente se responde. O mediador é o Defin, eu sou o Eric e o Toninho é o Eu Acho. Então, Isso. fala um oi aí, Toninho, para eles reconhecerem a sua voz. Olá, eu sou o Yuart. O debate vai ser sobre o princípio de identidade. Começando pelo Kerbs. Vai apresentar seu ponto. Exatamente. Então, meu ponto é basicamente que o princípio de identidade ele é somente um consenso para que se possa manipular afirmações sobre uma essência que é a qual você se pode aproximar pela abstração a partir do exemplo da coisa, mas que nunca se tange totalmente, absolutamente. Então, você abstrai alguma informação sobre a essência de algo conforme interage com exemplos pontuais e para designar essa essência você gera um símbolo. Só que o símbolo e a abstração a que você chega individualmente nunca coincide totalmente com a essência da coisa. Então, por exemplo, eu conheço vários homens dos exemplos de homem eu abstraio aquilo que consiste em ser um homem. Só que essa minha abstração ela contém conteúdos subjetivos, advindos da experiência e do julgamento próprio, porque a mente humana não é mera racionalidade, ela tem outras funções que interferem nesse processamento. Então, a carga afetiva, por exemplo, do conhecimento de um objeto pontual pode interferir na abstração. Então, essa abstração ela é principalmente individual e ela não consiste na essência em si. Agora, o símbolo ele é válido enquanto uma, um símbolo aproximativo, que aproxima a essência aliás, aproxima a abstração da essência. E, e a partir disso você pode debater. É por isso, inclusive, que eu não, aliás, argumentar, como dizem os pragmáticos aí, porque o Toninho é metido a pragmático. Então, a argumentação e a investigação da verdade ela é possível, como defendem os pragmáticos, mas porque eu não nego o princípio de identidade em si, é só um adendo que eu tenho a ele, que na realidade não é uma identidade absoluta, mas uma aproximação, que tende à veracidade de 100%, mas nunca chega no 100%. Pronto. Certo. O que eu irei defender aqui é de que o princípio de identidade ele está correto, e sua aplicação ele tem aplicação lógica, e também de que ele está 100% correto, diferente do que o Kerbs defende, de que A é e vai ser igual a A em todas as semelhanças e não vai ter nenhuma diferença entre o A da qual você está igualando e o A da qual você está igualando. Certo, mas começando que um princípio de identidade, ele se refere a um conceito. Por exemplo, A, ele não precisa necessariamente ser sobre algo da realidade. No debate, você tinha falado um argumento, por exemplo, da coisa em si, de que o A ele não necessariamente vai se referir à coisa em si, de que ele pode se referir a aquilo que a gente entende como a coisa em si, mas não é a coisa em si. Então seria mera percepção da nossa realidade, mas não a realidade em si. Só que isso não é válido, porque eu posso falar que A é igual a A com base no meu conceito. Se eu tenho um conceito de uma garrafa, esse conceito é igual a A, que é o conceito de A, é esse conceito. Então não vejo por que eu teria que obrigatoriamente me referir à coisa em si quando eu falo de A igual a A, e não do que eu penso que seja A. Fora que o que eu penso que seja A, quando eu expresso esse conceito, em uma argumentação, por exemplo, eu tenho que deixar ele, os dois participantes da argumentação têm que pressupor um conceito objetivo de A, e não um conceito subjetivo, que foi uma das críticas que você também falou durante o outro debate, que foi de que o conceito de A em uma argumentação poderia ser subjetivo em relação às duas pessoas que estão argumentando. Porém, isso é inválido porque as duas pessoas têm que pressupor um conceito objetivo para argumentar. E negar isso incorre uma contradição performativa, porque você estaria usando conceitos que tanto eu como você estaríamos consentindo em usar. Senão não haveria entendimento de nós dois. E outra crítica que você fez foi a do tempo.
de que o A que eu se refiro nesse momento não é o A que eu vou me referir a um milésimo depois. Só que isso é falso. Porque, por exemplo, se eu estivesse me referindo a um mouse, o mouse, eu estaria me referindo a ele no momento exato do qual eu tive a percepção. E não exatamente a todo momento. Então, se eu me referisse ao mouse no momento que eu expressei sobre ele A igual a A, no momento T1, A é igual a A. No momento T2, A pode não ser igual a A. Então, de certa forma, poderia ser válida, mas ela não é totalmente válida contra o princípio de identidade. Então, a minha principal crítica que você teve, que foi a de coisa em si, de que você não expressa a coisa em si dentro do princípio de identidade, ela não é válida porque você se refere a conceitos e não coisa da realidade. Então, aquilo que se entende como A é A. Não há, o princípio de identidade é válido porque ele não é necessário, não é obrigatório que você se refira à coisa em si. Você pode fazer um conceito objetivo, a partir daí você afirmar que ele é. Aí você pode retornar suas críticas. Então, minha resposta a isso, eu vou começar pelo problema do. Aliás, você já respondeu o problema da pessoa argumentante, né? Então, é, você disse que. Aliás, eu disse que é, um conceito, como eu me refiro, a como eu me refiro, ele não é o mesmo a como você se refere. E, assim, a evidência disso é que. É, o que eu quero dizer é que a abstração do símbolo e aquilo que se designa pelo símbolo é a abstração. Então, a abstração do símbolo, ela possui uma aproximação geral coletiva, né? Então, nós percebemos o mesmo objeto, só que de maneira imperfeita. E a partir disso, nós criamos uma abstração e essa abstração se assemelha à realidade e ao objeto, tanto quanto aos conceitos. Então, se você lê algo, tem uma impressão disso, e daí conclui uma abstração e forma um signo, tem a mesma validade do que se você observa o objeto pontual, real, físico. Mas assim, é, há uma diferença de sujeito aí, né, da percepção subjetiva do sujeito, e, e que interfere na possibilidade de fazer uma equivalência entre abstrações feitas por sujeitos diferentes. E a questão do tempo, no mesmo indivíduo que percebe duas coisas e gera uma abstração, essa abstração ela varia com o tempo, porque o mero ato de se lembrar do objeto e da abstração e colocar isso em uso novamente já gera um novo julgamento sobre o objeto, porque quando nós argumentamos e abstraímos, nós não usamos mera percepção e abstração, há um certo julgamento aí que não se pode inibir. Então, esse mero julgamento já altera a percepção memorial do objeto e, consequentemente, a abstração da coisa. E por isso aquilo que se designava antes por um signo já não é o que se designa agora. Então, se você fala A igual a A, há uma diferença mínima aí que designa uma semelhança geral, mas não há identidade total. Há meramente uma semelhança. Então, é uma semelhança muito aproximativa, mas não é uma identidade total. Esse é o meu ponto. Pode falar. Certo. Partindo da sua crítica. A sua crítica seria de que a percepção daquilo que a gente entende como objeto não é a coisa em si que é o objeto, e sim uma imagem que a gente tem do objeto que não é completamente perfeito em relação à imagem dele. Certo? E então, a partir disso a gente pode chegar à seguinte conclusão. Por que que o conceito ele tem que estar submetido à realidade? Por que que eu não posso fazer um conceito e a partir dele derivar uma teoria sem necessariamente ter que se referir por exemplo, eu posso fazer o conceito de garrafa. O conceito de uma garrafa, ela não precisa variar com o tempo porque necessariamente no tempo T1, como eu já respondi, é necessário que garrafa seja o conceito que eu abstraí dela. Porque o que eu abstraí dela foi a essência do que é o objeto, e a partir disso eu fiz um conceito. Esse conceito, ele, como eu tinha dito antes, ele não precisa estar
como que eu posso dizer? Ele não é dependente da realidade. Porque, como você disse, a realidade é subjetiva. O que é objetivo nesse caso, que a gente tem que utilizar para o princípio de identidade, é o que você expressa num signo. Que para você expressar um signo, você tem que utilizar conceitos que já estejam pressupostos entre os dois argumentadores. Aí que a objetividade do signo. E então não há como você expressar um signo de forma subjetiva, e sim de que a percepção da realidade é subjetiva. Isso eu concordo, mas isso não afeta o princípio de identidade de forma direta. Porque o princípio de identidade ele vai se referir a conceitos e não sobre a realidade em si. Então, se você utiliza um conceito X numa argumentação, esse conceito ele vai ser exposto em forma de signo de forma objetiva, e não necessariamente subjetiva. E é obrigatório que os dois entrem em consenso em relação aos termos que estão utilizando. Então aí há uma objetividade do conceito, e a partir dessa objetividade, que não está sujeita ao tempo, porque a gente não precisa fazer outra abstração sobre a realidade, a gente já fez, e está submetida, não está submetida ao tempo, porque isso é inclusive uma crítica que fizeram a Kant, de que o que define um a priori é a necessidade. A crítica que fizeram foi de que um posterior ele pode ser necessário em determinado tempo. Por exemplo, no momento T1 é necessário que o celular tenha caído. Então, não necessariamente a necessidade de que você faça uma nova abstração a cada milésimos de segundos, por exemplo. Senão não teria como ocorrer um consenso de conceitos aí, por exemplo. Se você ficasse nessa de a cada milésimo uma nova abstração, um novo conceito e uma reformulação do conceito. Não tem como, você teria que analisar, pegar a essência do ente que a gente está analisando, fazer um conceito a partir disso, utilizar uma expressão de signo objetiva, e a partir dessa expressão de signo objetivo você fazer um princípio de identidade absoluto, onde ele não está sujeito a imperfeições, porque ele é somente um conceito. Ele não necessariamente está sujeito à realidade. Então, mesmo que você fale, mas o conceito, ele é abstraído da realidade. E nesse caso, a percepção da realidade vai ser subjetiva, mas o que eu quero dizer é que é objetivo a expressão do signo do conceito. E a partir dessa objetividade da expressividade do signo que você vai extrair o princípio de identidade. Porque é aí que vai ter uma objetividade no conceito entre dois participantes de uma argumentação. Aí, dessa objetividade, você pode falar que A é igual a A, porque esse conceito é imutável e ele não vai mudar, porque já houve um consenso de conceitos aí na argumentação e não teve como, não há o porquê você mudar. Porque se você mudar, você tem que dar uma razão para isso. Sua vez. Então, o problema com isso é, em primeiro lugar, que esse conceito, aliás, esse consenso sobre os conceitos, ele é implícito e aproximativo, geral, e ele não dá uma forma absoluta, mas apenas geral e conceitual. Então, o signo é objetivo, mas aquilo que se desperta pela expressão do símbolo é subjetivo. Então, você tem coisas mínimas evocadas a partir do uso do símbolo, ou da mera reflexão acerca do símbolo e do uso do símbolo a partir da memória, que são subjetivas. E isso não interfere, isso não atrapalha a argumentação, porque há um consenso geral, como eu disse. O conceito de garrafa ele sempre vai ser o conceito de garrafa, mas os detalhes da garrafa evocados pelo conceito são subjetivos. E fazer e assim, você não pode falar diretamente sobre a garrafa em si, porque a garrafa em si ela é simplesmente intangível, porque a partir do momento em que você tenta conceber uma garrafa em si, você automaticamente sujeita essa percepção da garrafa aos defeitos aliás, às imperfeições da sua a percepção e do seu julgamento. E o efeito do tempo que eu falei, ele não é como se algo fosse desgastado pelo tempo, mas pela suscitação da memória. Então, quando você
Quando você relembra algo e daí usa, quando você tira algo da cartola da memória, o ato de transferência da memória de longo prazo para a memória de curto prazo, ou a evocação de uma memória, já faz uma alteração, porque é como se você estivesse reapercebendo algo. Então, é por isso que há um certo desgaste do tempo. E, mas como eu disse, o conceito ele ainda é válido, ele só evoca problemas mínimos que geram um defeito de, de reconcepção a partir do uso do signo e da consequente reapercepção, por assim dizer. Sua vez. Certo. Pelo que entendi, todas as suas críticas elas são direcionadas a ao problema de que é subjetivo a percepção da realidade. E eu concordo com isso. Para você atacar o meu ponto, para você atacar o princípio de identidade, você vai ter que dizer o seguinte: você vai ter que dizer que não há uma objetividade na expressão do signo. Você está somente atacando o fato de que a percepção da realidade é subjetiva, então os conceitos aí extraídos vão ser subjetivos. Eu concordaria com isso, eu concordo. Só que a expressividade do signo na argumentação é a parte objetiva dela. E aí não há como você tirar um conceito subjetivo. Porque, como eu já disse, é necessário você pressupor conceitos objetivos. Então, mesmo que você tire conceitos subjetivos da realidade, você ainda tem que pressupor conceitos objetivos na argumentação. E aí que vem o princípio de identidade, que daí a realidade não vai afetar em nada. Ah, mas para pensar em uma garrafa é necessário ter você pensar nos acidentes de uma garrafa, na forma de uma, nesse quesito, não é necessário você realmente pensar nos acidentes de uma garrafa. Você vai deduzir um conceito e o princípio de identidade somente pelas informações que eu passei por meio do conceito que eu dos conceitos que eu expressei na argumentação. Você não precisa necessariamente invocar mais imperfeições acidentais na garrafa, no conceito dela, do que eu já expus dentro da argumentação. Então, se você quiser atacar o princípio de identidade, você vai ter que atacar a objetividade da expressão do signo. Enquanto você não atacar isso, não tem como você atacar o princípio de identidade. Porque ele não diz que toda a percepção da realidade, quando você tira conceitos da realidade, eles vão ser objetivos. Ele diz que na expressão disso e naquilo que você entende como A, ele é igual a A. Ele é igual a ele mesmo. E não necessariamente que aquilo que você tirou, o conceito que você tirou de A é verdadeiro, ou que ele é subjetivo, objetivo. O que importa é de que na expressividade dele é necessário você pressupor que ele é objetivo e também é necessário você pressupor também que A é igual a A perante os conceitos apresentados. Tu não pode adicionar imperfeições acidentais nesse conceito. Porque aí você já estaria violando a regra que eu citei do consenso de conceitos. Você não pode adicionar mais palavras ou mudar o conceito de uma palavra sem um motivo. Você tem que explicitar isso na argumentação. Aí não tem como você fazer isso sem expressar. Aí, mesmo que você mudasse o conceito da palavra, tu ainda teria que. Não cairia no problema. Porque aí você teria que analisar que A é igual a A, partindo do conceito de que A tem um conceito X. Esse conceito X ele ainda não vai ser subjetivo, porque a expressividade dele foi objetiva. Então você não está atacando meu ponto ao atacar o ponto de que é subjetivo a percepção da realidade. Então não tem como você atacar meu ponto se você não atacar o fato de que é objetivo a expressividade. E todas as suas críticas, inclusive a do tempo, elas são em relação à aquisição de conceitos. A aquisição de conceitos não tem nada a ver com a expressividade deles. Então, todas as suas críticas são inválidas em relação ao princípio de identidade. Porque elas atacam um ponto errado. Sua vez.
Então, só que é, quando você vai, quando você vai, quando você percebe um conceito, mesmo que seja de maneira acordada, sabe, mesmo que seja de maneira combinada para que ele seja definido de uma forma específica, é involuntário você pensar ou não nos acidentes. Eles automaticamente vêm à sua mente, sabe? Assim, se eu falar qualquer coisa, se eu falar uma garrafa e pedir para pensar numa garrafa ou para articular sobre uma garrafa, você vai pensar numa garrafa acidental, com alguns acidentes, sabe? Você não consegue reprimir isso de jeito nenhum. Então, mesmo a conceituação e definição dos conceitos de maneira consensual para chegar ao mesmo signo, para a partir desse signo fazer formulações, mesmo assim você ainda tem subjetividades implícitas. E assim, eu não estou dizendo que a identidade é inútil, eu só estou dizendo que há uma assemelhação consensual e aproximativa que realmente aproxima as coisas, sabe? Os conceitos o suficiente para que se possa formular sobre eles, é, mas não é uma identidade total, porque os acidentes sempre subsistem na conceituação individual. Há sempre uma subjetivação involuntária. E então por isso há uma semelhança eternamente aproximativa, que tende ao 100%, como eu disse, mas não uma identidade total. É isso. Certo. Mas mesmo que essa conceituação ela esteja sujeita a acidentes imperfeitos da garrafa, você ainda teria que o princípio de identidade ele está sujeito somente ao conceito que foi explicitado na argumentação. Se você adicionar qualquer outro conceito ou qualquer outra palavra esse conceito, tu vai ter que ele já não faz parte mais do conceito usado na argumentação. Então você está simplesmente fazendo malabarismo no que eu disse. Porque eu disse que o conceito que você tem que usar para partir um princípio de identidade é o conceito que está sendo utilizado na argumentação e não um conceito que você criou, que você adicionou conceitos, o que é diferente do seu próximo. E sim o que você teve consenso na argumentação, que é uma busca pela verdade, onde teve ali uma validação do conceito. Então não tem como por quê e nem como validar quando você recebe o conceito para você, o porquê de você tem que adicionar essas imperfeições e essas imperfeições vão fazer com que o conceito se torne imperfeito. Porque o conceito em si que eu te dei é perfeito. Quem fez ele se tornar imperfeito foi você. Porque você pegou esse conceito e adicionou mais conceitos, adicionou imperfeições acidentais, a partir disso você está deduzindo de que o conceito é imperfeito. Sendo que o conceito que eu te dei que é perfeito, você pode deduzir dele um princípio de identidade perfeito. Ah, mas é involuntário. Não é involuntário na argumentação. Você não, para você adicionar mais conceitos, você teria que aí explicar o porquê que você fez isso, justificar e haver um consenso. Você não pode utilizar somente de você, você tem que utilizar o conceito que foi explicitado e não o conceito que você recebe, o jeito que você recebe ele. Então, mesmo que seja involuntário, você não tem que utilizar esse conceito involuntário, você tem que utilizar o conceito que foi explicitado. Então, esse seria uma falácia, meu argumento, porque você estaria já colocando a tarefa de utilizar conceitos e mudá-los à atividade individual, sendo que nesse caso a gente está atribuindo ele à atividade argumentativa, onde há o consenso e já há a conceituação daquilo que a gente está se referindo com esse termo. Então, não tem um porquê de você usar o argumento de imperfeições acidentais em uma garrafa, que são involuntários e que são atribuídos. Discord dele crashou e colocou ele. Voltei. Ah. Eu perdi. Eu não ouvi quando você falou. Eu não ouvi depois de você falar que a adição de conceitos ela precisa ser explicitada. Porque você dá um. Enfim. Ah, sim.
Enfim, você não pode atribuir a atividade de conceituação a uma atividade individual. A atividade de conceituação ela é argumentativa. E essa atividade conceitual, para você mudar um conceito, você tem que justificar isso numa argumentação, para haver um consenso e aí haver uma justificação e haver um debate a partir disso. Uma argumentação com termos e conceitos que já estão em consenso. E você não pode atribuir esses conceitos à atividade individual e nem falar que é de atividade das pessoas que estão. Não pode atribuir isso às pessoas que não estão na argumentação ou atribuir somente da pessoa que está na argumentação, e sim à própria atividade argumentativa. Você não pode, mas é involuntário, porque mesmo que seja involuntário, o conceito que você tem que usar para fazer o princípio de identidade tem que ser o conceito que foi explicitado e não o conceito que você vai utilizar porque foi involuntário. Mas eu imagino imparcialidades quando eu imagino o conceito. Não importa. Não é o que você imagina, é o que foi explicitado como conceito e não o que você imagina. Então eu termino por aqui. Só vez. Então, o problema é que isso não é uma escolha consciente e na medida em que há conscientização dos conceitos, há essa paridade. E o conceito que você me dá, ele não é objetivo e perfeito. Aliás, ele pode ser objetivado quando há uma concordância, mas ele não é perfeito. Ele ainda está sujeito aos acidentes, mesmo que esses acidentes não sejam explicitados. Agora, mesmo algo não explicitado pode interferir na conceituação de maneira subjetiva, de maneira individual. Então, quando você explicita algo somente em sua faceta objetiva, você ainda não deixa de perceber a faceta subjetiva. Então há uma leve disparidade entre aquilo que você tem para você, e aquilo que está explicitado no debate, e aquilo que o outro tem para o outro. Então você ainda está sujeito a esse problema da subjetividade. Agora, pode haver uma objetivação do conceito e uma tentativa que se aproxima infinitamente da objetivação, de manipular somente a objetivação. Mas ainda assim, esse lado subjetivo ainda está lá, subjacente, implícito, manipulando as percepções e os julgamentos acerca mesmo do objeto, aliás, do signo objetivo. Então, você ainda não saiu desse problema. É isso. Certo, você disse que mesmo se eu conceituar as imperfeições, o conceito ainda não vai ser perfeito. Eu discordaria disso aí, porque mesmo se eu conceituar todos os termos que estão sendo usados na argumentação de uma forma que fique clara e ambos consentem, haverá aí um conceito perfeito. Por quê? Porque o que a gente está definindo aqui como conceito perfeito seria de que é possível fazer um princípio de identidade completo, um princípio de identidade absoluto nele. E mesmo que seja involuntário, você não prestou atenção no final, mesmo que seja involuntário, essa atribuição de imperfeições nos conceitos, você só pode utilizar como validade lógica em uma argumentação os conceitos que foram explicitados, mesmo que seja involuntário. Essa atribuição de imperfeições, o que você vai usar na argumentação para a validade prática daquilo que você está argumentando em favor, vai ser um conceito perfeito, livre de imperfeições e sem interferência conceitual naquilo que você define como imperfeições. Então, o que está em jogo aqui não é o que você imagina como conceito, e sim o que está em jogo na argumentação como conceito. Então, você está atribuindo novamente atividade conceitual argumentativa à atividade individual. Certo. Sua vez. Sim, isso aqui, como eu disse, é involuntário. Você não tem como se ater totalmente àquilo que foi objetivado. E na medida em que as subjetividades são objetivadas, há um consenso e uma explicitação. Mas você não pode objetivar tudo, simplesmente porque você não sabe de todos os acidentes que influenciam a sua conceituação. Então, você ainda não pode. Você simplesmente não consegue. Não é questão de escolher fazer algo ou não. Você simplesmente é incapaz. Certo. Mas mesmo que isso seja involuntário, eu justifiquei isso
de que o que importa não é o seu conceito que está na sua mente, cara. O que importa é o conceito que está explícito na argumentação. E você não pode adicionar mais conceitos, sejam eles imperfeitos ou não, sem uma justificativa anterior e consensual. E se não tem uma justificativa anterior consensual, o conceito permanece o mesmo. E se o conceito permanece o mesmo, significa que ele continua se mantendo perfeito e voluntário. Não importa o que você pensa quando eu falo conceito de garrafa. O que importa é o conceito que está em jogo e que está sendo utilizado na argumentação. Então, mesmo que você fale que é involuntário, que é atribuído e que não tem como você tirar essas imperfeições, não é o que você imagina que você acha que seja um conceito, e sim o que está em jogo. O que você imagina é nenhum conceito. O conceito é aquilo que está em jogo na argumentação. O que você vai imaginar vai ser um monte de imperfeições, etc. Então, o princípio de identidade ele é absoluto naquilo que é explicitado na argumentação como um conceito. E A seria A igual a A nesse caso, porque as imperfeições elas não estão sendo atribuídas ao termo do qual já foi conceituado. As imperfeições elas só são atribuídas fora da argumentação. E se elas só são atribuídas fora da argumentação, significa de que você está atribuindo a atividade conceitual a uma atividade individual, sendo que a atividade individual não é a que é responsável por conceituar as coisas. Então, a única coisa que importa é que o conceito que está sendo explicitado na argumentação. Se você não pode atribuir a esse conceito as imperfeições que você tanto citou, isso significa que esse conceito continua sendo perfeito. Porque você tem que justificar o porquê de você tem que atribuir essas imperfeições ao conceito. Então, aquilo que está sendo aplicado na comunidade comunicativa é o conceito objetivo que é capaz de fazer um princípio de identidade absoluta. E não aquilo que você imagina que seja um conceito. Sim, só que, como eu disse, você simplesmente, assim, aquele que, assim, não é um ente absoluto que julga e que põe os conceitos e julga a partir dele. Todos os sujeitos estão sujeitos a uma subjetividade e essa imperfeição. Então, você simplesmente não consegue colocar um sujeito absoluto em primeiro lugar. O sujeito ele pode ser colocado evitando ao máximo essas imperfeições, esses acidentes, e por isso funciona como aproximação, como abstração aproximativa. Mas ainda assim, não há uma total correspondência. Agora, você pode trabalhar com aquilo que está posto na mesa o mais objetivamente possível. E, de fato, funciona. É uma aproximação de 99,9%. Não tem nenhuma objeção a isso. Por isso que o dito princípio de identidade, que na verdade é uma semelhança, é válido. Agora, como eu disse, ele é uma semelhança. Assim, você não pode excluir essas subjetivações involuntárias. Você pode evitá-la e se ater ao conceito posto o máximo possível. Só que mesmo o conceito posto, ele sujeita no, aliás, ele suscita no próprio sujeito que colocou esse conceito uma subjetivação. E você simplesmente não pode excluir isso. Como eu disse, você pode evitar contornar, se ater ao objeto, aliás, ao conceito e à abstração, mas você não consegue eliminar as decorrências psíquicas dessa subjetivação. Então, sim, o princípio de identidade ele é válido, mas não como identidade, sim como semelhança aproximativa, que aproxima o máximo possível, que torna possível um consenso e uma manipulação da mesma coisa por duas pessoas argumentantes, mas não é identidade. É só um adendo, não estou negando completamente o princípio de identidade. Tá, começando que você baseou o seu argumento de que não existe uma autoridade na argumentação que pressupõe os conceitos. Isso daí não é válido, porque o consenso ele é gerado sem que haja uma autoridade. Mas, você pode argumentar que é impossível que haja um consenso na argumentação. Isso cai em contradição. Porque o primeiro consenso que você já fez
foi entrar em uma argumentação. Então você houve um consenso aí de me dar o direito de falar e eu te dar o direito de falar. Então só de você falar que não pode haver um consenso na argumentação, que foi o que você falou, que não existe uma autoridade que vai conceituar as coisas de uma argumentação, não, você vai cair em uma contradição, cara. Você vai estar literalmente falando que é impossível as pessoas chegarem a, a uma conceituação sozinhas e que é necessária uma autoridade que defina isso na argumentação. Não existe. Está literalmente falando o que eu falei, de que tem que ter uma autoridade para haver um consenso. Só que o consenso é o próprio discurso. E aí o seu argumento também de que o que está na mente do indivíduo enquanto conceito não é o que equivalente ao conceito que está em jogo. Então, mesmo que você utilize esse argumento de que as pessoas atribuem imperfeições nos conceitos, você ainda não vai responder o porquê de eu tenho que obrigatoriamente colocar essas imperfeições nos conceitos atribuídos na argumentação. Você tem que provar o porquê que eu tenho que colocar essas imperfeições. E ainda você justifica o porquê que não deveria. Essas imperfeições são subjetivas, não há como você atribuir elas aos conceitos. Então, os únicos conceitos que são perfeitos estão sujeitos ao princípio de identidade absoluta e são pressupostos para que ocorra a argumentação, são os próprios conceitos que estão em jogo na mesa. E não aquilo que você entende como imperfeições, que é atribuído a você, ao conceito, quando você imagina o conceito. Você tem que justificar o porquê que eu tenho que adicionar esses conceitos adicionais aos conceitos que já estão postos em mesa e ainda tem que haver o consenso aí. E se haver o consenso, esses conceitos vão se tornar perfeitos novamente. E ainda não há como você aplicar essas imperfeições subjetivas aos conceitos, porque o próprio nome diz por quê. Porque são subjetivas. Então isso cai num problema de que o que está em jogo é os conceitos que estão aplicados na argumentação, e não os conceitos que realmente você. As imperfeições que você imagina quando você imagina o conceito. Então essa crítica seria inválida porque você não tem como provar por que eu tenho que atribuir essas imperfeições. Eu tenho que atribuir essas imperfeições aos conceitos atuais. E não há como você justificar também a primeira afirmação que você disse, de que mas não há nada garantido que vai haver um consenso na argumentação. Isso é uma contradição por si só, porque o primeiro consenso que houve é o próprio discurso. Que foi de que você vai deixar eu falar e eu vou deixar você falar. Então, termino por aqui. Kerbs também? Então, sobre isso que você falou da subjetividade não estar no conceito, mas sim no sujeito. Sim, de fato, está no conceito e não. Aliás, está no sujeito e não no conceito. E você não deveria realmente explicitar essas subjetividades. Elas não são necessárias, elas não tornam a. Aliás, elas são necessárias enquanto existência, mas elas não são necessárias enquanto coisa útil, sabe? Enquanto pragmática. Você não precisa explicitar elas para a argumentação decorrer. Agora, você não precisa. Você não. Isso não atrapalha o debate, sabe? Você não precisa explicitar isso e você não precisa trabalhar em cima disso. E é só algo que surge como efeito colateral da argumentação, do pensamento, como quer que seja conceitual, seja material, qualquer tipo de pensamento suscita esses acidentes, esses acidentes necessários, esses acidentes, aliás, a formação de acidentes, aliás, a concepção de acidentes, ela é necessária, mas os acidentes não são necessários, obviamente, isso seria uma contradição. Mas eu não entendi essa última contradição que você disse que eu caí. Você poderia explicar de novo? Bom, eu vou explicar isso, eu também vou explicar sobre isso que você falou de que é consequência da argumentação dos conceitos e não que é pressuposto. Primeiro, a contradição performativa que você cai é de que você diz que não há nada que garanta que vai ocorrer um consenso sobre os conceitos na argumentação.
A gente pode traduzir essa afirmação para não há nada que garanta que vá haver um consenso na argumentação, seja sobre qualquer coisa. E isso daí cai em contradição pelo seguinte motivo. O próprio discurso é um consenso. Você aceitou que eu tivesse o direito de falar e você tivesse o direito de falar igualmente. A troca de proposições foi um consenso por si só. Então você falar, é impossível que haja consenso na argumentação. Isso daí é só relativo ao conteúdo que está sendo discursado, mas sobre os conceitos, etc., falar que é impossível haver um consenso, seja em qualquer tipo de coisa, consenso, cai em contradição, porque o próprio discurso é um consenso por si só. E o outro que eu ia falar também era sobre os conceitos têm que ser pressupostos para primeiro você tem que pressupor os conceitos válidos, os conceitos que estão sendo utilizados na argumentação para depois ocorrer a argumentação. Por quê? Porque se você fala, por exemplo, eu não preciso haver um consenso de conceitos na argumentação. Quando você fala isso, se incorre numa contradição por si só. Pelo seguinte motivo. Para você justificar o porquê que não deve haver conceitos que haja consenso em uma argumentação, tu tem que utilizar conceitos que já estão com consenso na argumentação. Aí vai haver essa contradição, porque você está pressupondo esses conceitos para negar eles. É como se você estivesse falando, tome conceitos lógicos para negar a lógica. Entende? Então, você cairia em contradição só por falar que não é necessário pressupor conceitos que são daí pressupostos como consensuais em uma argumentação. E também o negócio da autoridade que você falou lá, de que é impossível garantir que vai haver um consenso. Termino por aqui. Mas o consenso e a explicitação do conceito sobre o qual se quer formular, ela não abrange tudo, porque há coisas que você simplesmente não consegue atingir racionalmente para formular e para explicitar em primeiro lugar. E essas coisas influenciam na abstração do conceito e no uso, no processamento próprio, individual dos conceitos. Então, ainda assim, os consensos eles tornam a argumentação possível, eles têm validade, eles são algo necessário para que se possa formular e debater, discutir, argumentar objetivamente, mas eles não são absolutos enquanto, eles não tangem, eles não conseguem acabar os problemas de subjetividade. Porque os problemas de subjetividade são individuais e intangíveis pela racionalidade. Eles podem ser até inconscientes. Então, é algo simplesmente voluntário. Eu não entendi onde você quis chegar com isso, porque eu já expliquei isso. É algo que você não pode destruir, por assim dizer. Você não consegue acabar com isso totalmente. Agora, eu não estou negando a possibilidade de argumentar e nem a possibilidade de consensos que possibilitem a argumentação. Eu não estou negando isso em momento nenhum. Só que eles são parciais, eles fazem o necessário, mas eles não conseguem destruir as abstrações, aliás, as, as, as subjetividades que inconscientemente alteram a percepção e o processamento individual acerca do conceito objetivo. Agora, isso ainda pode ser racionalizado, mas há uma pequena imperfeição. É só isso, não estou negando a argumentação. Terminei. Certo, eu sei que você não está negando o princípio de identidade, não está negando a consensualização na argumentação e também não está negando a argumentação em si. Só que você tem que pressupor conceitos objetivos para começar uma argumentação. E esses conceitos objetivos eles são perfeitos por si só, porque você não precisa adicionar outros conceitos para haver argumentação. Porque se fosse necessário adicionar mais conceitos para haver argumentação, então significaria que o conceito é imperfeito. Então, só pelo fato dele ser autossuficiente, eu não precisar adicionar mais conceitos, ele é perfeito e ele pode ser atribuído a um princípio de identidade válido absoluto.
Então você tem que pressupor isso só para ver a argumentação. Então não tem como você negar conceitos objetivos sem cair uma contradição. Porque você vai estar usando esses conceitos objetivos. Ah, mas como você prova que é conceitos objetivos? Porque um conceito objetivo que a gente estaria se referindo nesse caso seria de que ele não precisa de mais conceitos para que a gente explicite melhor o que a gente quer se referir. Então, se um conceito ele foi feito, não entraram em um consenso de que não seria mais necessário adicionar mais conceitos para haver argumentação e de que esses conceitos eles são autossuficientes, significa que não é necessário você colocar mais conceitos para haver uma argumentação aí e uma troca de proposições. Se não é necessário atribuir mais conceitos para haver uma argumentação, significa que eles são perfeitos e autossuficientes. Se eles são autossuficientes, deve haver o princípio de identidade válida aí, princípio absoluto de identidade, onde A vai ser igual a A porque o conceito é perfeito, ele não está submetido a imperfeições, e o único conceito válido que você vai usar aqui é o que está na argumentação, justamente porque ele é perfeito, ele não está sujeito às imperfeições que o sujeito causa ao ouvir isso. Então, por si só, você não pode negar os conceitos objetivos. Mas você caiu num problema gigante aí, que você assumiu que a mera suficiência de um conceito para que você possa chegar a sabe, para que você possa ter um debate, a mera suficiência disso torna o conceito perfeito. Como assim? Como que algo, por ser meramente suficiente, é perfeito? Isso não. Até porque você pode não incorrer aliás, você pode definir uma coisa no primeiro momento, sem que, aliás, fugindo depois dessa mesma coisa. Você pode extrapolar o limite de um conceito pré-definido, porque descobre-se que é necessária a introdução de outros conceitos no decorrer da argumentação. E aí o conceito não é perfeito. Fora que o mero atingir de um conceito perfeito é algo muito difícil, se é que é possível. Porque, assim, só porque algo é o suficiente para representar as ideias correntes na argumentação entre dois seres que não são absolutos e nem perfeitos, a mera suficiência do conceito para isso não significa que ele seja perfeito. Então, esse é um problema gigante. A definição do conceito quando no momento antes da argumentação, ou no começo da argumentação, quando se vai chegar a um consenso dos signos. Agora, raramente se faz uma explicação dos conceitos introduzidos. Os conceitos eles são pressupostos como semelhantes. Agora, só há uma definição explícita dos conceitos quando há uma prévia discordância acerca do conceito. Então, assim, o conceito ele vem definido por default, sabe? Por padrão. Ele vem. Você pressupõe que o outro saiba do que você está falando quando você diz determinada palavra. Agora, isso não significa que. Isso não significa que. Aliás, as pessoas não param para definir todos os conceitos antes de um debate, antes de uma argumentação qualquer, senão a gente teria feito isso. Mas é porque a Então, gente já tem uma língua pressuposta, que é a língua portuguesa, e não é necessário isso, portanto, porque já tem todos os conceitos definidos e não é necessário mais. E outra, você não entendeu a essência do meu argumento. Eu disse que se fosse necessários mais conceitos para que haja argumentação, é porque se você não tivesse definido os conceitos antes da argumentação e não tivesse definidos todos que são necessários, não seria aí uma expressão de um signo, porque não haveria expressão de um signo enquanto não houvesse todos os conceitos que são necessários que sejam explicitados na argumentação. Não haveria aí uma argumentação enquanto não ocorresse isso. Nós já temos isso, não nos preocupamos com isso, porque a nossa expressão do signo já é facilitada pela língua portuguesa, que todos nós estudamos no ensino fundamental 1, aprendemos as regras linguísticas, os conceitos, e a partir daí a gente já tem um consenso, que é a língua portuguesa. Mas enquanto a gente não definir todos os conceitos que a gente vai utilizar na argumentação, aquilo já não vai ser mais uma argumentação.
vai ser mais, não vai haver uma expressão de signo, não vai haver aí uma expressão de signo para o proponente e nem para o oponente, não vai haver uma troca de proposições. Então, você tem que pressupor aí conceitos objetivos, porque se eles fossem imperfeitos, não haveria argumentação. Se são perfeitos é porque eles são suficientes, não há necessidade de mais. Porque se tivesse necessidade de mais, não haveria como expressar os signos. Porque haveria aí insuficiência dos conceitos. E essa insuficiência faria com que seria necessário pressupor mais. E se os conceitos fossem imperfeitos, a gente incorreria num ad infinitum, colocando mais e mais e mais conceitos. Então, se você quiser defender essa tese, tu vai cair num ad infinitum, de que os conceitos que estão na argumentação são imperfeitos. Porque se eles fossem perfeitos, não ocorreria argumentação. E se ocorre é porque são perfeitos. E se são imperfeitos, deveria e deve ocorrer a análise e deve ocorrer. Você deve pressupor mais conceitos, deve ajeitar eles. Então, a língua é fluida. A língua ela não é. Isso é algo também que se aprende no fundamental. A língua ela não é absoluta e perfeita. A língua é meramente o suficiente para um consenso geral, mas não absoluto e específico. A mera definição das palavras vai mudando aos poucos, assim como a composição das palavras. Senão não haveria etimologia e nem a necessidade de uma etimologia. Então, os signos eles não são definidos perfeitamente, mas apenas aproximadamente, apenas chegando a uma semelhança do conceito com a concepção abstrata, que por si por sua vez, é uma semelhança com a essência absoluta. Então, então, isso cai totalmente por terra, porque você só precisa de uma semelhança, você só precisa de uma suficiência dos conceitos para se chegar a uma argumentação. E você não cairia num ad infinitum porque uma semelhança, é uma aproximação suficiente. E por haver suficiência, não há necessidade da introdução de novos conceitos. Isso não significa que o conceito ele seja, aliás, a expressão, que o signo seja perfeito, só que ele é suficiente. Então, enquanto ele for suficiente, não há necessidade não há necessidade de introdução de novos conceitos. Enquanto ele é somente suficiente e e não e não perfeito, ele designa uma semelhança e não uma identidade. Então, daí você pode concluir que há aliás, há uma semelhança, há uma aproximação eterna e não uma identidade. Porque há semelhança do signo e não identidade. Uma suficiência e não perfeição. Certo, mas aí o erro que tá aí seria de que se um signo, quando você é capaz de expressar um signo, é porque todos os conceitos que é necessário pressupor já foram pressupostos e não há necessidade de colocar mais. E se não há necessidade de pressupor mais conceitos para haver coerência na expressão dos signos, significa que os conceitos são perfeitos. Então, eles adquirem o status de conceitos perfeitos porque você não muda os conceitos quando é necessário adicionar mais, você adiciona mais conceitos. Então, se é suficiente os conceitos que estão pressupostos agora para que ocorra uma expressão de um signo, significa que por si só eles já são perfeitos. Que se houver necessidade de pressupor mais conceitos, não vai ser a mudança de conceito. Ele não vai deixar de ser perfeito. Você vai adicionar mais conceitos. Então, se os conceitos que você está utilizando para ocorrer a expressão do signo são suficientes, significa que eles são objetivos, são perfeitos. E se eles não fossem objetivos e perfeitos, a gente teria que mudar eles. Se não há necessidade de Toninho? mudar e já ocorre a Sua voz deu uma argumentação cortada, pressupondo esses Toninho. conceitos, significa então que eles são perfeitos. E se há necessidade de adicionar mais conceitos, em que parte? Deu uma cortada uns 30 segundos atrás, por aí. Uns 20 segundos. Tá, Aí ficou então meio bugado. eu vou explicar. Eu vou explicar. É, Tá, última frase só.
E mesmo que os conceitos objetivos perfeitos não sejam suficientes para a argumentação, eles vão ser trocados, porque se eles não são suficientes para a expressão do signo, ainda não está ocorrendo a expressão do signo. Então ainda deve ocorrer a conceituação. E se surgir uma necessidade de haver mais conceituações, se surgir a necessidade de surgir mais conceituações, você não vai mudar os conceitos objetivos que já estão pressupostos atualmente. Tu vai simplesmente adicionar mais, porque você precisa expressar um signo diferente do que você tinha expressado anteriormente. Mas se o que você expressou anteriormente, utilizando os conceitos que você já expressou anteriormente, são suficientes para expressar o signo, significa que eles são perfeitos. E que se você necessita de mais, na verdade, é porque você precisa expressar expressar um signo diferente do anterior. E não que você necessariamente precisa mudar os conceitos, porque eles não são mais perfeitos. Se ele adquire o status de perfeito, ele já é perfeito, não deixará mais de ser. E ainda, você poderia usar o argumento de que um conceito ele poderia ter mais de dois termos, poderia ser utilizado mais de um termo para se referir a ele. Isso daí seria falácia, porque dentro de uma argumentação, um conceito, para você se referir a ele, você só pode utilizar um termo. Porque, novamente, para você justificar o porquê de não ter que haver essa conceituação por meio de somente um termo, você vai ter que utilizar conceitos que utilizam somente de um termo para se referir a eles, e aí a contradição performativa. Então, quando ele adquire o status de perfeito e é suficiente para a expressão do signo atual, é porque ele já é perfeito e não deixará de ser perfeito. E sim de que quando você for expressar outro signo com outro conteúdo, você vai necessitar de mais conceitos, porque ele é diferente dos usados anteriormente. Eles não deixam de ser perfeitos conforme o seu argumento. Antes do Cenoura começar, né? O que vocês acham de mais um round para cada e começa as perguntas já? Tá Sim. bom? Beleza. Aí vai Então tá. terminar em mim, no caso. Oi? Nesse caso vai terminar em mim. Aí vai terminar em par. Então tá certo. Beleza. Pode ir então, Kirk. Eu demonstrei. O fator que eu levo para dizer que a mera suficiência é o suficiente para que seja considerado perfeito é de que se não houvesse conceitos bem explicitados, não ocorreria expressão de signo. Se não ocorre expressão de signo, não há argumentação.
Então não há como ocorrer uma argumentação sem antes pressupor conceitos suficientes. E se eles são conceitos suficientes para isso, é porque eles são perfeitos. Porque se eles fossem imperfeitos, seria necessário que mude ele, ou que acrescente mais conceitos para... Não, seria só necessário que mude ele. E mesmo que... Vamos dizer que você expressa determinado signo falando sobre a garrafa, e depois você vai expressar outro signo falando sobre o pendrive. Só que um conceito desses, você teve que mudar ele para que você possa expressar o signo do pendrive. Não significa que esse conceito ele era imperfeito, que você demonstrou somente por ele mudar que ele é imperfeito. Ele mudou porque para a expressão de signo ele não era suficiente, mas para a expressão daquele signo, mas se ocorre a expressão de signo e é suficiente o conceito que está sendo usado, significa que ele é perfeito. Se você muda ele, é porque ele não era porque ele não era perfeito, e sim porque ele mudou devido à adequação da expressão do signo. E a mera adequação da expressão do signo não torna o conceito imperfeito, não vai fazer ele se tornar imperfeito, porque seria uma mera adequação. E somente por ele ser suficiente, utilizando de novo da pressuposição, faria com que ele fosse perfeito para utilizar a expressão do signo que está sendo utilizada. Ele é perfeito para expressar aquele signo. Mas se você utilizasse esse mesmo conceito para expressar outro signo, então você vai arrumando, 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 e ele sempre vai ter o caráter de perfeito. Mesmo que você troque ele várias vezes para a expressão de diferentes signos ou para que ele se adeque a abranger mais signos. Ele continua tendo o status de perfeito. Ele nunca, somente por mudar ele, vai adquirir o status de imperfeito. Porque se ele é suficiente, como disse, ele se torna perfeito. Por que suficiência torna ele perfeito? Porque se ele é suficiente, significa que há como você expressar signos por meio dele. Se há como você expressar signos por meio dele, você significa que não há necessidade de mudar esse conceito. Se não há necessidade de mudar esse conceito, ele é perfeito. Então eu termino por aqui. Certo, então agora seria a hora das perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta? Só mandar no debate digitando ali. Ou falar Ou se quiser. falar mesmo, né? Eu tenho uma pergunta Não. pro Toninho e depois uma pro Kerbis, tá? Vixe, Eu posso fazer, Les? pode começar. Posso? Pode fazer. Certo, vou começar com o Toninho e depois eu vou pro Kerbis. Bem, é o seguinte, quando você fala acerca das condições de um discurso, a argumentação ela não vai significar algo para a produção da linguagem. Em que sentido? Você pode ter atos locucionários e ilocucionários, como vai dizer Austin, grande autor de filosofia da linguagem, e a argumentação ela participa de um deles. E, portanto, ela não é necessária para a teoria dos signos, mas ela é uma derivação que parte já de uma comunidade linguística, né? Tendo isso em conta, nós percebemos que quando você fala que existem condições preliminares para a argumentação que devem ser aceitas por ambos os termos para que seja cumprido o decurso da argumentação, né, incorre num problema que é o seguinte: o princípio da identidade, quando se fala em linguagem, ele se dá por objeto mental e expressão desse objeto mental, né, modo de significação e modo de intelecção. Todavia, essa acordância ela apenas adequa o debate para o melhor desenvolvimento linguístico dele. Ela não objetiva esse signo quanto ao princípio da identidade. Você entende? Eu posso ter uma disparidade ou uma dissemelhança entre a identidade dos conceitos no termo A, que seria o primeiro argumentador, e o termo B, que seria o segundo argumentador. Todavia, substancialmente, esse conteúdo é objetivo quanto ao acordo linguístico dele. Você entende? Eu vou dar um exemplo bem claro. Exemplo bem claro não, eu vou dar uma desenvolvida aqui. A semiótica ela vai trabalhar com significante, com significado e com valor semântico, né? O significado ele vai ser o conceito geral que ele é estabelecido linguisticamente para transpassagem das informações.
O significante vai ser justamente o símbolo que é utilizado, né? Termo A não, pela palavra A, junto com B, junto com A, e por aí vai indo, né, etc., até formar a palavra. E o valor semântico vai ser esse dado passional, esse dado das paixões que se contém como uma expressão interna minha, como uma interioridade minha, né? Nesse sentido, quando você tem a formação do signo, você tem que ter em conta essas passividades. Você entende? Agora, quando você fala de um acordo, de uma argumentação, de uma condição preliminar de uma argumentação, você não pode ignorar também que esse acordo ele se dá apenas substancialmente, ele considera apenas o significado e não o valor semântico que forma o signo. Você entende? Portanto, não é condição para que haja a preliminar, as condições preliminares ou os termos preliminares definidos de algum debate, que esses mesmos termos sejam objetivos quanto aos dois termos. No caso, seria apenas um elemento primitivo, que ele é objetivo, para a condição da própria argumentação. Todavia, não um signo que é objetivo. Portanto, você não está aplicando aí o princípio da identidade objetivo. Você estaria até de acordo com a posição do Kerbis. Eu queria saber como que você rebate isso. E caso você tente rebater de alguma forma, eu queria que você me demonstrasse como que você pode alocar um modo de inteligência, um modo de intelecção para um modo de expressão com perfeição linguística. O vínculo entre essas duas coisas com perfeição linguística. Para que você, portanto, me comprove que não se refere apenas a uma substância significada, mas também se refere ao valor semântico daquele conteúdo linguístico. Sério, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você quer saber se essa pressuposição de conceitos objetivos, ela se refere também ao conteúdo semântico desses conceitos e não somente à substancialidade de acordo entre os dois, certo? Então, o que eu disse é basicamente o seguinte, eu vou falar em termos mais breves, né? Sim. Essas condições preliminares, elas se adequam no decurso da argumentação, não com uma necessidade de objetividade daqueles termos, mas com uma necessidade de se adequar ou de uma necessidade de se aperfeiçoar na medida do tema discutido. E, portanto, ela se refere a definições, nesse sentido, significações, e não valores semânticos que compõem o signo. Entendeu? Certo, mas para que haja a expressão de um signo, o interpretante, aquele da qual você está se recebendo o signo, ele não tem que ter os mesmos conceitos das quais que se tem a pessoa que está, o significante, a pessoa que está falando, porque senão não vai ocorrer a expressão de um signo. Então, ele tem a mesma definição, olha só, ele tem a mesma definição substancial, mas ele não tem o mesmo valor semântico, que é o conteúdo passional da linguagem. E o que você quer dizer com valor semântico? O valor semântico é toda atribuição que não compreende-se através da razão para se estabelecer um signo. Por exemplo, na observação de dados empíricos, eu tenho certas sublevações da minha mente, ou então certas passividades da minha mente, que vão fazer com que o objeto observado se altere e se deforme. Entendeu? Certo. Então, e nesse sentido, quando eu vou ter uma pré-condição linguística, essa pré-condição vai se dar por uma definição geral e substancial, mas não vai considerar, que é algo que se considera para a formação de um signo, claro, o valor semântico, que é isso que eu acabei de dizer. Entendeu? E se você estiver de acordo com isso, então existe pelo menos uma parte do signo que é uma parte subjetiva. E essa parte subjetiva compreende da mesma forma que o Kerbis disse, né? Ou seja, não tem aí um princípio de identidade perfeito. Você entendeu? Então você quis dizer de que quando eu expresso um signo, a pressuposição dos conceitos é somente para que haja entendimento e não para que a pessoa que está falando possa expressar o signo, e sim para que o outro possa entender. Então, para que haja intelecção substancial acerca daquele termo. Por exemplo, um copo ele tem um valor semântico, esse valor semântico, que são as passividades, elas compõem não parte do copo, mas parte do verbo mentes, do conceito mental meu, desse copo, só que quando eu vou expressar, eu expresso-a substancialmente.
já que eu não consigo expressar essa parte passiva, entendeu? Então, os conceitos, eles são meramente para que haja entendimento de quem está ouvindo, não de quem está falando. Mas não é necessário para a expressão do signo, e sim para o entendimento de quem está ouvindo. Isso que você quer dizer? Bem, eu não sei se é isso que eu quero dizer, se isso que você disse é o que eu quero dizer, né? Mas eu acho que eu já dissertei acerca do que eu queria falar. Cara, Mas agora você entendeu, ó, isso foi até algo metalinguístico, né? Quando eu disse que eu não sei se o que você está intencionando é o que eu estou intencionando, você já comprova a minha posição de que existem passividades linguísticas que não podem ser alocadas mediante expressão sígnica e que elas mesmo assim existem no signo enquanto conceito mental, entendeu? Oh, entendi. Tu consegue supor alguma objeção a isso? Não sei. Não. Mas deixa eu só ver entender o que você quis dizer. De que quando há expressão de um signo, aquele que ouve, ele pressupõe alguns conceitos mentais que são atribuídos ao entendimento do signo. E que não necessariamente deve haver só os conceitos substanciais atribuídos aí para que haja entendimento, como também os conceitos mentais. Isso? Então, a necessidade dessa objetivação, ela se dá na inter-relação linguística, mas ela não se dá no conteúdo sígnico da própria linguagem. Isso é, para que eu estabeleça alguma linguagem, né, para que eu estabeleça algum vínculo comunicativo com o outro, eu preciso sim desse elemento substancial primitivo objetivo, todavia isso não compreende a totalidade do signo. Era basicamente isso que eu queria falar. Então o conteúdo do signo não é influenciado pela objetivação dos conceitos. É isso que você quis dizer. Não é, então, na verdade, o signo precede essa objetivação. Então, aquilo que compreende o signo, se ele é o princípio de identidade dele, não vai estar sujeito à objetividade dos conceitos. Então, tá travando aqui só para mim ou tá travando para vocês também? Me perdoe. Aqui tô tranquilo. Aqui tá travando pra caramba, mas enfim, eu vou. Vocês estão ouvindo minha voz? Sim, bem de boa. Tá, perfeito. O que eu disse foi o seguinte: olha, o signo ele precede essa objetivação linguística justamente porque essa objetivação linguística ela se dá apenas num contexto argumentativo. Você entendeu? Todavia, a argumentação, Sim. ela não são todos os atos linguísticos possíveis. Você tem atos ilocucionários e locucionários, como vai dizer o Austin. Você entendeu? Portanto, para que se estabeleça essas pré-condições para que exista a possibilidade da argumentação, antes deve haver o signo. E você não consegue expressar as definições passionais do signo justamente porque quando você vai entrar em comunicação com o outro, para que encontre-se uma inter-relação entre as duas intenções, ou então as duas razões, ou os dois intelectos, apenas conteúdos substanciais daquele termo que pode ser exposto. Entendeu? Sim, agora entendi sua crítica. Não tenho objeções. Não, perfeito. Eu posso agora falar que eu tenho para o Kerbis? Pode falar. Perfeito, perfeito. Bem, existe um argumento, né, que é um argumento de um aluno do Quine, né, que é o argumento de Davidson. O argumento de Davidson ele vai criar uma condição fundamental para a existência da linguagem, não da argumentação, e que esse aspecto fundamental são justamente elementos primitivos interrelacionais, já que a linguagem só se dá numa comunidade linguística, ou seja, dois ou mais sujeitos, né, obviamente, negando agora a linguagem privada, e no processo dessa inter-relação existe a necessidade de uma identidade de pelo menos alguma carga linguística, e essa identidade se dá, como eu disse anteriormente, quanto às substâncias, mas não quanto aos acidentes. Porém, a própria substância é o que compreende o modo de ser do objeto referido, né?
A minha carga passional já não mais compreende aquilo. E o princípio de identidade aí ele pode ser interpretado de duas formas. No primeiro caso, ele é interpretado quanto à substância, e no segundo caso, ele é interpretado quanto aos acidentes. No segundo caso, que ele é interpretado quanto aos acidentes, ele é imperfeito. Agora, no primeiro caso, que ele é interpretado quanto à substância, ele é perfeito, justamente porque é uma condição primitiva da linguagem. Nesse sentido, nem é uma crítica em específico ao argumento do Carlos, mas bate no argumento dele, né? Você teria uma posição intermediária entre o que vocês falaram. Isso é, existe um dado semântico que é necessariamente objetivo e igual a ambos os termos, e existe um dado semântico que é necessariamente subjetivo e desigual nos dois termos. E esses dois dados semânticos não compreendem a mesma coisa. Você entendeu? Não seria lícito, não somente lícito, mas como também necessário fazer essa separação fundamental para que se compreenda a linguagem? Não, não, perfeito. Você está de acordo, era basicamente isso que eu queria falar. Agora, se alguém mais aí tiver alguma pergunta, não sei. Ah, alguém tem mais alguma pergunta ou não? Acho que não, então. Então era isso, né? Ô, Faveiro, só dá uma olhada se o que você me falou era isso que eu escrevi. Tá me ouvindo? Faz o seguinte, você pode tirar o bot e a gente fica conversando aqui, cara, porque eu acho que daí vai se estender, porque Certo. entendeu? Então pode retirar o Isso, bot errado. e a gente fica conversando aqui.